Agora a gente vai trabalhar com as receitas, beleza? Então, para isso, a gente vai fazer uma telinha aqui para armazenar essas receitas. Criar aqui a telinha padrão. Nessa tela, a gente vai deixar ela com uma carinha. Tipo assim, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter 4 parâmetros, que esses parâmetros eles vão mudar de acordo com uma receita que a gente abrir dos nossos arquivos aí, né? E aí a gente vai poder também salvar, carregar uma receita, editar uma receita, deletar uma receita, esse tipo de coisa. Então eu vou criar aqui só um fundo para a gente poder enxergar algumas coisas melhor aí. Aí eu vou dar uma incrementadinha um pouco aqui. Ó, só para dividir os campos que eu vou trabalhar aqui de uma forma mais visual, né? Beleza. Agora eu vou inserir um texto aqui, ó. Esse texto vai ser o nome da receita que a gente vai abrir ou que a gente estiver salvando, né? Então, eu vou chamar aqui de, colocar, né, nome da receita. E é esse cara aqui eu vou colocar um jogo da velha aqui também para a gente ter a nossa tag dele depois. Deixa eu mudar, aumentar um pouco essa fonte aqui. Beleza. Bom, além do nome da receita aqui, né, nós vamos ter alguns parâmetros aqui, que é o que a gente vai trabalhar com eles. Vou colocar 4 parâmetros aqui. Sei lá, vou chamar aqui de, colocar, ó, ganho proporcional, por exemplo, ganho P, ganho I, ganho D. Imaginando que a gente vai pegar uma receita lá de P e D para controlar a nossa malha e vai carregar aqui, né? E esse cara aqui vou chamar de T, tempo de amostragem, né? Então são as 4 valores que, tipo, variam de acordo. Opa, sei lá. Opa, pá. Mas, eu já tirei o Ctrl. Por que você está copiando? Não é para copiar. Eita. Ter um PID para uma determinada faixa de operação, e a partir do momento que você muda essa faixa de operação, o que você faz é mudar também os parâmetros do seu PID. Então, uma, uma das funcionalidades para esse nosso exemplo aqui poderia ser essa. Se eu estou trabalhando numa determinada faixa de operação, eu vou apresentar meus dados, eu vou utilizar um diagrama PID, eita de acho, parâmetros PID tais. Se eu tiver em outra faixa de operação, eu vou usar outros parâmetros PID que foram sintonizados para aquele cara, né? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue trabalhar direitinho com as receitas. A primeira coisa que a gente vai fazer para trabalhar com essas receitas, pessoal, é o seguinte: se a gente for na nossa pasta do nosso projeto, a gente vai ver algumas coisas. Como é que eu chego na pasta do meu projeto? Onde eu estou com esse projeto salvo? A gente pode vir aqui, ó, no explorador de projeto, clicar com o botão direito, configurações. Opa, mas ele já me deu aqui uma nova opção, ó.
abrir pasta no explorador de arquivos. Na versão anterior não tinha isso não. Mas já que esse aqui tem, show de bola. A gente clica, ele abriu aqui, ó. Bom, e se não tiver na versão de vocês esse caso? Você clica com o botão direito, configurações, aí tá aqui, ó. Ele mostra aonde que o projeto está salvo, né? Aí é só a gente pegar esse caminho aqui, ó, até antes do nome do nosso projeto e abrir no Explorer da vida ou através do executar aqui do Windows, né? Então aqui, ó, a gente tem uma pasta para alarmes, onde estão salvos os nossos alarmes, uma pasta de configuração, temos uma pasta de telas, né? Só que a gente não tem uma pasta de receitas. Se a gente não mexer nisso, as receitas vão ficar sendo salvas aqui no diretório padrão do nosso projeto. Então, para organizar melhor, eu vou criar uma pasta aqui, ó, vou chamar de receitas, né? Só para a organização dos nossos arquivos, beleza? Ok, então agora eu tenho certinho ali minha pasta receitas criada. Agora a gente vai poder trabalhar, né, com as nossas receitas. Bom, deixa eu minimizar aqui, que talvez eu possa precisar disso. Então observe, ó, aqui a gente tem os parâmetros PID, tempo de amostragem, tudo relacionado a controlador. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso global e vou criar uma classe chamada controlador. Porque aí, esses parâmetros não fazem todos referência ao nosso controlador. Então, com isso aqui fica fácil da gente utilizar o conceito de classe que a gente acabou de ver num processo aí que é bem prático, né? Bem costuma acontecer, digamos assim. E aí, quais são os parâmetros? Como isso daqui se trata de uma receita do meu controlador, né? Igual a gente está fazendo aqui. Deixa eu até salvar essa screen aqui, né? Receitas. Pronto, salvo. Fechei ela ali. Deixa eu abrir de novo, como devia ter fechado. Aqui nós temos os parâmetros P, I, D, tempo de amostragem, e tem também o nome da nossa receita. Então eu vou colocar todos esses parâmetros aqui. Então eu vou ter uma string que eu vou chamar, né? Nome, receita. Poderia ser também nome do controlador, qualquer coisa desse tipo, né? E aí, esse cara, como é o nome, vai ser do tipo string. Aí depois eu vou ter aqui, né, um parâmetro da receita. Então, eu vou colocar um R aqui pro ganho proporcional. Depois eu vou ter um R ganho integral. Depois eu vou ter um R ganho derivativo. Depois eu vou ter um R. Vou colocar aqui só T amostragem. Só tempo de amostra. Vamos escrever tudo. Amostragem. E aí aqui eu vou mudar esses tipos, né? Eu vou colocar real, real, real. E esse tempo de amostragem eu posso deixar inteiro e falar que ele é em milissegundos, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui, ó, tempo de amostragem, controlador em milissegundos. Pronto. E aqui os próprios nomes já estão bem descritivos, né, do que é cada coisa, beleza? Então, quando a gente fez essa classe nossa aqui, já está aqui no global, a gente já tem ela ali. Posso fechar? Ó, então está aqui, ó, a lista de membros, todos os ganhos, tempo de amostragem, o nome da receita, está tudo completinho ali, beleza? Só que o nosso projeto, a gente criou a nossa classe filé, só que o nosso projeto ainda não tem nenhuma variável desse tipo, né? Então eu já vou criar ela aqui através da minha planilha de dados. Vou chamar aqui de classe receita. Não vai ser um vetor, vai ser uma classe pura mesmo. E ela vai ser do tipo controlador.
Então, sei lá. Bom, não vou nem dar descrição para ela aí não, porque eu estou sem criatividade para isso. Então, criamos, temos agora uma receita. Temos uma receita, vê? Temos uma tag para receber essa nossa receita, né? Esses valores das nossas receitas. Aí o que a gente precisa fazer agora, ó, da mesma forma que a gente tem aqui, ó, tarefas para alarme, tarefas para tendência, a gente precisa criar uma tarefa para as nossas receitas. Então é botão direito, inserir, aí está aqui a nossa a telinha para a gente criar as nossas receitas, né? Então, o que que a nossa receita vai fazer, né? Ela aqui ela vai qual a descrição para esse cara? Vamos dar uma descrição receita para controladores em diferentes estados de operação da planta. Gigantesca aí a descrição, mas enfim, dá nada. Agora aqui, pessoal, tem uma coisa importante, ó. Qual vai ser o nome com o qual eu vou querer salvar lá no meu disco, ou seja, aqui, ó, qual vai ser o nome que aqui dentro dessa pasta eu vou salvar a minha receita? Como a gente quer trabalhar com várias receitas diferentes, eu vou pegar essa tag aqui, ó, nome da receita, e vou salvar esse arquivo com esse nome. Como é que eu faço para salvar esse arquivo com aquele nome? É só a gente usar aqui, ó, o chaves, abrir e fechar chaves. Isso quer dizer que a gente vai utilizar uma tag do nosso sistema, ok? Qual vai ser a tag? Vou vir aqui, ó, qual é a nossa tag, né? O nome dela que eu dei, que eu já esqueci, é C receita. Então vai ser aqui dentro, eu vou colocar ó, C receita, ponto. Eu vim aqui, como é que é o nome do meu campo mesmo que eu esqueci? S nome receita. Então tá aqui, ó. C receita, ou seja, eu estou acessando aquela tag que eu criei, qual membro daquela classe? S nome receita. Só que se eu fizer do jeito que está aqui, ele vai salvar dentro da raiz do meu projeto. Ele não vai entrar nessa pasta aqui, ok? Para ele entrar nessa pasta, eu preciso falar com ele, olha, você vai salvar dentro da pasta receitas, aí eu uso um contrabarra, que é para indicar que o arquivo vai ter esse nome, ok? Deixa eu até dar uma lupa aqui, lupa, para vocês verem melhor como é que foi escrito isso daí. Ó, receitas, contrabarra, C receita. Isso aqui é o quê? É a minha tag do tipo receita. Qual o membro? S nome receita. Ok? Então esse vai ser o nome do arquivo que eu vou salvar. Com isso eu vou poder mudar toda hora que eu quiser salvar uma nova receita, basta eu escrever um novo nome lá na minha receita, que aí ele vai salvar com aquele nome que eu colocar lá. Ok? O que essa receita vai trabalhar, né? Essa receita vai trabalhar agora com os outros campos que eu coloquei aqui, ó. Ganho proporcional, integral, derivativo, tempo de amostragem. Então, vou colocar aqui, ó. Vou buscar aqui, ó. C receita, qual o membro? Ganho derivativo. Ok. C receita, qual o membro? Ganho integral. Ok. C receita, qual o membro? Ganho proporcional. C receita, membro, tempo integral. Pronto. Essa receita, quando ela for salva, ela vai salvar
esses campos aqui, dessas variáveis, ok? Com qual nome ela vai ser salva? Com esse nomezinho que eu vou colocar ali. E aí, aqui, ó, eu tenho duas opções para salvar as receitas, como XML ou como Unicode. Vou deixar as duas marcadas aqui para a gente ver a saída lá depois, como é que vai se dar. Aqui tem uma outra coisa importante. Qual vai ser o nome do arquivo? Peraí, deixa eu fechar aqui. Tá vendo aqui nas tarefas, ó? O nosso alarme a gente tem, ó. Alarme 1, alarme 2. Esse 1 aqui foi o sistema que colocou pra gente. Tendência, a gente tem a tendência número 1 aqui também. A receita, quando ela for criada aqui, ela vai ser criada também dessa forma. Então eu posso dar um nome para ela aqui, que vai aparecer aqui, ou eu posso colocar somente um número. E aí, se eu tiver mais de um tipo de receita, eu, eu posso colocar ali o nome deles ou simplesmente um número para cada uma, ok? Então, eu vou colocar só um número aqui. Aí salvou, ó, apareceu aqui a minha receita. Ó, e apareceu toda a descrição dela que a gente colocou aqui em cima. Tá? E esse umzinho que está aparecendo aqui, ó, é justamente o nome que eu dei para aquela receita. Agora a gente vai fazer esses carinhas aqui se comunicarem lá para quando eu quiser salvar a minha receita e tal. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, dando 2 cliques. Por enquanto ele é simplesmente um texto puro que não faz nada, né? Vou colocar aqui, ó, texto com link de dados. Agora eu vou ter uma tag, uma expressão aqui que eu posso usar. Vou habilitar a entrada. Por que eu vou habilitar a entrada? Porque eu quero poder escrever o nome que eu quero dar para essa receita. Então, vou habilitar a entrada. Aonde que eu vou guardar essa informação? Aqui, ó, ser receita no membro nome. Então, tá ali. Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros, ó. Habilitar, entrada habilitada também. Vou mudar a tag ou expressão, receita, qual membro. Agora eu estou no controlador proporcional. Então, vou colocar aqui. Ok. Eu posso definir mínimo e máximo para esse cara, para garantir que o cara não vai colocar um valor de PID acima ou abaixo do permitido e tal, né? E eu vou fazendo isso para os outros caras. Bom, show de bola. Então, se eu rodar aqui, ó, só para mostrar a vocês o que está acontecendo, olha lá, aquele habilitar a entrada que eu coloquei é justamente permitir que eu escreva aqui, ó. Da mesma forma que eu posso escrever aqui, só que ele tem que ser número, né? Então, ó, por que que lá só me permitiu colocar poucos caracteres? É porque eu só coloquei 4 carinhas aqui, ó. Eu tenho que vir aqui e aumentar esse jogo da velha aqui. É quantos caracteres eu posso entrar ali naquele cara. Da mesma forma aqui, eu vou mudar desse jeito assim, ó. Asterisco, 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 ponto, asterisco, asterisco, asterisco. Ficou 3 e tal. Bem que nesse cara aqui nem faz tanto diferença, não, mas vou botar aqui. Só que esse aqui é inteiro, né? Então, vou deixar assim. Aqui eu vou colocar um valor mínimo dele aqui, que tem que ser, sei lá, 100 milissegundos, para eu não colocar um tempo muito rápido, né? Que não vai dar lá o meu PLC, sei lá, e 1000 milissegundos é o máximo que meu lapso de controle permite. Então, dessa forma a gente consegue. Olha lá, é, 1 do controle.
1.2, 4.5, 33.0 e o meu menor valor lá é 100, então eu vou colocar 150 milissegundos. Pronto. Por enquanto não está fazendo nada, eu estou só mostrando esses valores ali. Agora eu quero registrar isso numa receita. Eu vou precisar salvar a minha receita. Beleza? Deixa eu só diminuir esse tamanho aqui, porque ele está cortando lá o esqueminha. Agora, pessoal, para a gente ver questão de receita, deixa eu abrir. Opa, deixa eu abrir aqui a minha ajuda. Só para mostrar a vocês aqui. Aqui, ó, a gente tem esse apêndice aqui, ó, construindo na linguagem. Aí a gente tem aqui módulo Active Function. E aí aqui eu tenho receitas, receipt. Esse cara, a gente pode escrever códigos utilizando uma linguagem, digamos, nativa do Windows Soft ou utilizando VBScript. A gente vai usar as duas coisas aqui para os nossos botões da receita, né? Então, aqui ó, ele fala, eu tenho, a minha linguagem me permite ter comandos de salvar alguma coisa, de carregar alguma coisa, de deletar alguma coisa e de inicializar alguma coisa com valores zeros. Alguma coisa que eu digo é as tags das minhas receitas, né? Então, se eu quiser salvar aquelas tags na minha receita, eu tenho um comando de save. Se eu quiser carregar uma receita que está lá no disco, eu tenho o load. Se eu quiser deletar ou iniciar, né? Como é que eu uso esse cara? Tá aqui, ó. Receipt, de receita, né? Salva, e aqui é o nome da minha receita. Quando eu fizer isso, eu vou pegar aquela tarefa que eu fiz aqui, ó. Aqui é tendência, né? Aqui, não. Aqui, ó. Nas minhas receitas, eu tenho uma receita aqui chamada número 1. Quando eu mandar save 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar o salvar dessa receita. O que tem nessa receita? A gente olhar aqui, ó, ele salva esses parâmetros. Aonde? Nesse local. Ok? Então, essa é a tarefa que ele vai executar quando eu fizer aquele comando. Então, para eu fazer aquele comando de salvar a minha receita, eu vou criar um botão que salva a receita. Ok? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou chamar ele de salvar. Aí, vou colocar um comando nesse cara. Esse comando vai ser, ó, linguagem interna, ou seja, a linguagem do próprio Ubisoft. Qual vai ser a expressão? A expressão eu vou copiar daqui, ó. Você, botão, tá aqui, botão. Beleza. Qual a expressão? A expressão eu vou salvar aqui, ó. Só que aí eu tenho que mudar aqui, ó. Receita, ou seja, receita salva. Qual receita? Aquela que eu chamei de número 1. Então eu tenho que trocar, ó, tirar esse recipe aqui e colocar só o número 1. Aí ele vai salvar aquela receita 1 lá. Essa tag aqui é tipo assim, ele executa essa expressão e te dá um retorno, se foi correto ou não a execução. Quer ver? Ah, expressão. Tem um lugar aqui que ele fala, né? Bom, enfim, em algum lugar aqui ele fala que te retorna um valor, né? E aí esse retorno eu posso armazenar numa tag para saber se foi feito corretamente ali a, se aquela função foi executada corretamente, né? Como se fosse um código de erro. Então eu vou colocar aqui, ó, receita, chamar essa variável aqui de R, erro, só para saber se teve erro. Como ela não existe, eu vou criar ela. Esse cara vai ser do tipo inteiro mesmo. E aí, beleza. Aí, se eu quiser monitorar ela, por exemplo, aqui de alguma forma, vou pegar um carinha desse aqui.
Vou tirar o que está escrito nele aqui. Aqui vai ser R erro. E aqui eu vou colocar C erro. Só para a gente visualizar o que está acontecendo quando eu mandar salvar. E aí pronto. Teoricamente eu já consigo salvar a partir desse cara aqui. Deixa eu fechar aqui para a gente executar do começo. No lateral. Aqui eu vou abrir a tela chamado receitas. Tem que ser receitas. Salvo, executa. Agora sim, ó. Vou abrir a página receitas. Aí tá aqui, né? Aquilo que eu digitei por último tá aqui. Então eu vou deixar faixa 1 do controle. Vou deixar esses parâmetros e vou clicar em salvar. Cliquei em salvar. Aparentemente não teve erro nenhum, né? Porque ele retornou 0. Vamos ver se ele salvou essa bagaça. Olha lá. Salvou. Qual o nome? Faixa 1 do controle, que foi o nome que eu dei lá para barato. Então ele salvou o XML, ó, XML mesmo, a tag, ó, certinho o nome da parada e qual é o valor dessa tag. Aí aqui, pessoal, tá a minha faixa 1 do controle, beleza. Vou criar uma nova. Vou colocar aqui, faixa 2 do controlador. Aí eu vou mudar aqui um pouco os parâmetros. 2, 3 e a 0. Vai ser só um PI. Tempo de amostragem vou deixar igual. Vou salvar. Olha lá. Faixa 2 de controle está salvo. Vou abrir aqui o XML. Tá aí, ó. Eita. Ele fez uma zica meio doida aqui. Mas não dá nada não. Certo? Montou aí direitinho pra gente um arquivo de receita. Só que por enquanto a gente só salva, né? A gente não carrega nenhuma receita aqui ainda. Então vamos criar um botão agora. Então vou voltar aqui na minha tela de receita. Já fizemos um botão salvar. O que eu vou fazer agora? Um botão carregar. O que esse botão faz? Ele ainda não puxa do disco. Ele simplesmente, dado um nome que você coloca aqui, ele vai ver se esse cara existe. Se existe, ele vai carregar nas variáveis. Beleza? Então, vou mudar aqui, ó. No lugar de save, se a gente olhar lá no help, é load. Então, ele vai carregar o que tiver aqui na nossa receita número 1. Beleza? Então, é só isso que eu preciso mudar na nossa expressão. Aí eu vou só trocar o nome desse botão aqui para carregar. E pronto. Já vai estar carregando. Então, aqui, ó. Vou executar só esse carinha mesmo. Ó. Como ele já tá, esses parâmetros são da faixa 2 do controle, se eu der carregar não muda nada. Agora eu vou vir aqui e vou trocar esse 2 pelo 1. Olha o que vai acontecer. Ó. Olha lá. Ele carregou essa receita, porque ela já está ativa lá. Se eu colocar um valor diferente aqui, vamos ver o que dá. Eu nunca testei isso não. Olha lá. Ó. Deu um código de erro 5. E não mudou nada aqui. Ó. Vou colocar um XX aqui. Ó. Não mudou nada, código de erro 5. Se a gente pegar o erro 5 aqui, o que é? Olha lá, deu erro de disco. Ou seja, ele não encontrou aquele arquivo. Né? Só que isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque eu tenho que saber exatamente o nome do arquivo para ele carregar de forma correta. Então, a gente vai fazer agora uma forma dele carregar, dele abrir uma janela para a gente procurar qual arquivo a gente quer abrir de fato da receita. Beleza? Então eu vou criar um outro botão. Esse outro botão, eu vou dar o nome para ele aqui de abrir. Ou seja, esse botão vai abrir uma receita que eu vou selecionar
no meu HD. Aí aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar mais com linguagem interna. Então eu vou ter que apagar aqui, porque como eu copiei o botão, ele veio com isso daqui, né? Eu vou apagar isso aqui para não ter problema. A gente vai agora escrever um código em VBScript. Quer dizer, e vou dar um zoom também, né? Deixa eu pegar uma lupa aqui para explicar o que esse código está fazendo. Só um segundinho que eu tenho que pegar minha cola aqui. Não. Eita, já. Ó, chocolar, e aí eu vou escrever em. Eu vou escrevendo, olhando para ele aqui mesmo. Quando eu faço esse cara aqui, né, o cifrão, eu vou dar um comando para ele. rdfile n quer dizer o quê? Ele vai ler um determinado arquivo lá do meu. Na verdade, ele vai abrir aquelas imagenzinhas que a gente tem do. Esse read file n aqui quer dizer o quê? Ele vai abrir uma janela para a gente para ver os arquivos listados, igual quando você clica em abrir lá no Word, desse tipo aí. Aí quando você abre o parênteses aqui, ó, ele te dá o, o protótipo da função, né? O que você tem que escrever com esse cara. Bom, eu passo para ele uma tag do tipo string e vai receber o nome do arquivo. Então, por isso que eu dei o nome aí, ó, de stemp, ou seja, uma tag temporária lá do tipo string que só vai receber o nome do meu arquivo quando eu selecionar ele para abrir, ok? Vírgula. O próximo é da onde, qual é a pasta que ele vai começar a buscar esses arquivos. Então, aqui, ó, essa diretiva é get app path, get app path. O que ela significa? Ele vai pegar direto no diretório dessa minha aplicação. Então, ele vai começar ali. Só que eu não quero que ele comece no diretório da minha aplicação. Eu quero que ele comece direto dentro de receitas. Okay? Então eu pego o path da onde eu está salvo o meu projeto, mais a pasta receitas, ok? Dentro dessa pasta receitas, então, é onde ele vai abrir na hora que eu clicar nesse botão. Ele não vai abrir lá dentro do C2 pontos e eu vou ter que ficar navegando até chegar dentro da pasta receitas. Beleza. Então ele vai chegar dentro dessa pasta e aí eu vou filtrar só os arquivos que tem a extensão DAT. Na verdade não vai ser DAT, né? Vai ser XML porque ele está salvando só os XML. Pois eu crio. Não. Ok, beleza. Então aqui, pessoal, ele vai filtrar todos os arquivos XML. Essa opção 0 no final aqui está relacionada a se ele vai permitir que o usuário navegue em outras pastas ou não. Vou deixar 0 aqui por enquanto para a gente ver o que acontece. Beleza, naveguei entre as pastas e tal. Quando eu selecionar um arquivo, o que eu vou fazer, né? Quando eu selecionar o arquivo, eu vou substituir, replace, aquilo que estava no stemp, ou seja, todo o caminho até o nome do arquivo. Vou substituir, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o caminho todo até receitas e vou deixar apenas o nome do arquivo. Então, eu vou apagar tudo que vier antes do arquivo, eu vou substituir por uma string vazia. São esses dois carinhas aqui. Agora, eu preciso trocar lá na minha tag nome receita, né? O que aparece aqui, quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó, nome da receita? Eu vou trocar o que estiver aparecendo ali para o nome do meu arquivo. Então é isso que a segunda linha aqui faz, ó. Eu tenho C receita, que é a minha classe, né? Ponto S
Ó, ele está até me indicando aqui, ó. Esse nome da receita vai receber o quê? O replace do que eu tiver dentro da minha variável stemp, vou tirar o ponto .dat, ou seja, eu só quero o nome do arquivo, eu não quero, na verdade não é o ponto .dat, né? É o ponto .xml agora, porque a gente está salvando em XML. Eu vou substituir, eu vou tirar o XML da jogada para aparecer ali realmente só o nome do arquivo. Depois disso, eu vou dar o load, ou seja, vou chamar aqui, ó, recipe, vou chamar a função load, então carrega qual receita? A1, né, é o número que é o nome que a gente deu para ela, RCP. Tá aqui. Então, reescrevi todo o código aqui explicando para vocês cada passo. Se tudo der certo, ele vai funcionar também. Beleza? Vou fechar aqui agora. Aí, ó, ele pergunta, ele fala que no stemp não foi criado ainda, quero criar tag? Quero. Essa tag tem que ser do tipo string. Ok, pronto. Então agora, receitas. Quero abrir uma receita. Olha só, ele abriu direto a minha pasta, ele foi direto na pasta do projeto, receitas, e já listou as duas receitas que eu tenho. Aí eu vou abrir a 2, quando eu clicar em OK, olha lá, ó, ele trocou o nome e já carregou os atributos. Vou abrir outra, ó. Vou abrir a 1. Olha lá, ó, trocou o nome e já carregou os atributos. É isso que aquele script nosso faz. Certo? Então, beleza. A gente já abre. Agora, e se eu quiser deletar? Vamos criar um botão delete aqui, ó. Não, eu vou copiar ele aqui do carrega, que está mais fácil. Por que está mais fácil? Porque o delete, se a gente olhar no help aqui, ó, eu tenho uma função delete aqui, ó, fácil de eu implementar. Então, só vou mudar aqui de load para delete. Delete. Vou mudar o nome do botão para deletar. Pronto. Rodei. Aí tá aqui, ó. Já tá aqui. A gente vem abrir, tá as duas ali. Agora eu vou deletar. Quem que eu vou deletar? Aquela que estiver sendo mostrada na hora aqui, ó. Deletei. Se eu vier em abrir, olha lá, ela não existe mais, tá vendo? Então, posso cancelar aqui. Vou salvar essa. Beleza, salvou. Vou deletar. Salvei, abrir. Olha lá, tá as duas salvas. Vou carregar essa, ok. Vou deletar a 2. Quando eu vou abrir, a 2 não existe mais. Ok? Agora, a gente vai criar um botão que é iniciar. O que esse botão faz? Ele simplesmente inicializa uma nova receita lá no nosso diretório. Então, aqui a diretiva para ele é init. Deixa eu mudar esse nome aqui, ó. Vou dar um save aqui, vou botar para rodar. Pronto. Então tá aqui, ó. Vamos ver o que eu tenho lá. Eu tenho apenas faixa 1 de controle. Beleza? Vou salvar esse cara aqui. Salvei, agora eu tenho faixa 1 e faixa 2. Eu vou querer inicializar lá uma faixa 3. Então vou colocar só o nome e vou clicar em inicializar. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, abrir, tenho faixa 3 também. Se eu for lá e abrir esse cara, olha lá, o faixa 3 foi inicializado com tudo zero, tá vendo? Então é simplesmente para inicializar uma sem mudar, né, os parâmetros ali nenhum. Sacou? Então é só eu colocar o nome dela aqui, faixa qualquer, inicializar. Aí ele veio aqui, criou uma faixa qualquer com tudo zero. Beleza?